Beleza? Tranquilo. Aqui? Primeira. Bom, vamos lá. Ô Veiga, como é que foi a emoção de fazer essa estreia aí pelo Campeonato Brasileiro, jogando um jogo praticamente inteiro, né? Jogando desde o começo. Como é que é para você que esse ano aí que foi integrado ao profissional? Eu acho que desde o começo do ano, quando eu subi, eu estava procurando essa oportunidade, né? Demorou, mas chegou. Então, né, durante o jogo eu me concentrei para fazer um jogo bom. Eu acho que deu certo, sim. E a gente ainda conseguiu sair com a vitória, então coroou todo o trabalho que eu fiz nesses 6 meses. Você sente que supriu bem ali a ausência de um dos principais nomes do elenco, que é o Juan, e se sente confiante para fazer a mesma função contra o Flamengo? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu fiz um bom jogo. Lógico que alguns detalhes precisam ser acertados, mas isso daí é com o tempo. Mas eu acho que eu fiz um bom jogo, sim. Eu estou confiante para o resto do campeonato. Você foi elogiado pelo Pachequinho no final do jogo, né? Na partida deu cruzamento, bateu falta, assim, teve uma boa confiança do grupo. Agora, como é que vai ser? Provavelmente você vai ser escalado contra o Flamengo em casa, num jogo com a expectativa da torcida. Como é que está a sua cabeça para administrar isso? Carreira curta ainda, vai ter mais pressão por causa do torcedor, né, que cria uma expectativa maior em cima de você? Cara, eu fico tranquilo, assim, eu não fico ansioso, eu tento me concentrar em treinar, e na verdade quem vai decidir mesmo é o Pacheco, né? Eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que me concentrar durante a semana, para, se eu tiver oportunidade mesmo no jogo como domingo, eu aproveitar assim como aproveitei contra Santa Cruz. Veiga, o último jogador, assim, nessas condições que foi acionado da base foi o Dodô, né? E ele não sentiu o peso de substituir uns jogadores mais líderes do elenco, mais experientes. Para você, como é que foi receber essa notícia que você ia substituir o Juan? A gente viu você conversando nos treinos ali antes da partida, que a gente acompanhou aqui, você conversando bastante com o pessoal, principalmente com o Alex Brasil, acho que a questão contratual também pesou nesse sentido. Mas como é que você recebeu essa responsabilidade de assumir essa posição? Como que você vê a tua condição como titular na equipe? A concorrência é grande ali no setor e tudo mais. E também como que você está conciliando, se você ainda faz educação física, acredito, né? É estudante da área, como que você também está conciliando tudo ao mesmo tempo? Calma, tentar lembrar das perguntas aqui. Primeira sobre o... Ah, tá. Não, eu acho que, como todos os atletas dentro do clube aqui trabalham e sonham em ter a oportunidade, eu acho que comigo não foi diferente. Lógico que substituir o Juan e entrar jogando num campeonato brasileiro não é a mesma coisa que jogar bola brincando, né? Mas eu consegui separar bem as coisas, eu consegui me concentrar e eu acho que deu certo. E agora, em relação à faculdade, eu realmente estava fazendo a faculdade, eu fiz 4 semestres, mas agora eu tive que parar, porque eu optei pelo futebol. É um momento que pesou bastante e não dava para levar as duas coisas, mas não, eu penso ainda em continuar, não sei quando, se é em breve ou se... mas eu penso em continuar. Fica nervoso em falar em público? Não muito. Não muito ou muito? Não Tua muito. primeira entrevista ou não? A primeira. Aqui é. Aqui no Coritiba. Né, é coletivo de imprensa, a primeira, mas já dei outras. Uhum. Conta um pouquinho a tua história, Veiga. Onde é que você começou? Você é da onde? História, eu comecei em São Paulo. E eu fui fazer teste no Corinthians como goleiro. Isso. Não passei no teste como goleiro. 1,76. Não passei no teste como goleiro, passou 2 semanas depois, eu fui fazer teste, só que na linha. Daí eu passei no teste, fiquei no Corinthians 2 anos, fui mandado embora, daí fui para a Portuguesa, fiquei lá também mais um tempo. Depois eu fui fazer um teste no São Paulo, passei no São Paulo, só que era muito longe da minha casa e não tinha dinheiro para ficar indo treinar sempre lá, então eu optei por
por parada e fiquei um tempo parado. E nesse tempo parado foi quando eu estava na praia, me viram jogar e convidaram para fazer um teste no Audax de São Paulo. Daí lá foi onde eu fiquei 4 anos e a partir de um campeonato lá que eu estava disputando o Paulista, o Augusto, que hoje está aqui trabalhando no profissional, viu e me trouxe para cá. Daí eu cheguei aqui em 2013. Existe agora, talvez... queria saber, na verdade, como é que foi antes do jogo contra o Santa Cruz. Existia uma pressão? Você estava nervoso? Recebeu umas dicas dos mais experientes do elenco? Conversou um pouco com o Kleber, até com o próprio Pachequinho? Não digo nervoso, mas eu estava um pouco ansioso, né? Por ser meu primeiro jogo, pela situação que a gente vem passando no campeonato, então eu sabia da responsabilidade, eu sabia que eu tinha que assumir um papel dentro da equipe muito importante. E eu conversei sim com alguns jogadores, falei com o Kleber, falei com o Edinho, até com o próprio Pachequinho. Eles passaram, antes do jogo o Ceará falou comigo, e isso daí com o tempo foi me dando mais tranquilidade. E eu cheguei no jogo, acho que no começo do jogo estava um pouco ansioso, mas no decorrer da partida foi tranquilo e encarei normal isso daí. Veiga, no estilo ali da Monique, vou fazer 2 perguntas também. A primeira é a seguinte, o time, nitidamente, esse esquema com 3 volantes de ofício, né, podemos chamar assim, já que 2 deles estão sempre lá na frente, ele encaixou nesses últimos 2 jogos. Você acha que mesmo jogando em casa, tem como manter esse esquema tático, um pouco diferente, talvez, de 2 jogos fora? E a segunda pergunta, naquele dia no aeroporto, no embarque para o Recife, você já confirmou a tua ampliação do contrato por mais 1 ano e meio. Como foi essa negociação? Existia a possibilidade de uma renovação, ampliação por mais tempo? Foi o acordo que aconteceu? Como é que chegou-se a esse prazo de 1 ano e meio, se você não acha que é pouco? O contrato, na verdade, estava sendo resolvido, né? Eu estava treinando e estava sendo resolvido. Ele foi resolvido, acho que antes da viagem do embarque para Recife. A gente estava decidindo tudo, mas agora já está tudo encaminhado e deu tudo certo até o final do ano que vem. Você acha que é um prazo legal ou é pouco, até 1 ano e meio? Não, eu acredito que sim. Eles fizeram essa proposta para mim, eu achei que era interessante para mim no momento e daí a gente fechou assim. E a outra pergunta foi? Outra pergunta sobre o esquema tático, se serve também para o jogo em casa, talvez seja um pouco diferente do que esses últimos 2 fora. Eu acho assim, é complicado a gente falar no geral, né? Mas no Santa Cruz, esse jeito, as coisas deram certo. A gente conseguiu ser bastante eficaz jogando desse esquema que o Pacheco montou. E eu acho que deu certo. Se vai dar certo para o Flamengo, o Pacheco tem que ver, ele tem que estudar com a comissão técnica. E independente da formação que ele fizer, a gente tem que dar o nosso melhor para tentar ganhar mais um jogo, né? Veiga, mais ou menos a mesma questão que eu abordei com o Neto Berola. Nos bastidores do clube estão se falando em talvez sair do Couto Pereira, jogar numa nova arena. Muito se fala que as novas arenas não têm tanta vida, que muitos torcedores preferem o estádio antigo, a moda antiga. Para o jogador, o que você acha sobre isso aí? Sobre a questão de um novo estádio? Você prefere jogar no novo estádio, num estádio mais antigo? O que você acha da questão do Couto Pereira? Assim, eu acho que para o jogador é questão de costume isso. No começo, lógico que a gente sente diferença, mas para o atleta eu acho que é questão de costume. Com o tempo a gente vai acostumando. Agora a torcida, a relação que a torcida tem com o Couto Pereira já não vai ser a mesma coisa, eu acho que ela vai ter no outro estádio. Então, para a gente, no começo é diferente sim, mas com o tempo a gente vai acostumando. Agora a torcida eu acho que vai sentir um pouco. Veiga, conversando com o Pachequinho, ele falou que você estava preparado. E ele disse também que, por exemplo, você soube aproveitar essa oportunidade, que às vezes muitos atletas da base, quando têm oportunidade, por uma série de motivos, acaba não aproveitando, não rendendo, não correspondendo. Isso a gente sabe que envolve muita coisa. Como que você analisa, por exemplo, a torcida que às vezes, né, sempre quer que o clube valorize a base, que coloque os jogadores, que, né, coloque em ação, mas às vezes não tem tanta paciência com esse amadurecimento que você às vezes, né, pode demorar um pouco para se adaptar, às vezes não, pode ser rápido, mas dessa questão da torcida em relação aos meninos da base. É complicado falar isso, porque eu acho que cada um tem um tempo para se adaptar no profissional. O meu eu achei que foi rápido, mas talvez tem outros meninos que não são tão rápidos. E a torcida, eu acho que
que tem que ter paciência, porque querendo ou não, é a base que vai fazer o Coritiba crescer, entendeu? E eu acho que a torcida tem que ter paciência com isso, porque, como eu disse, o tempo de adaptação de um não é o mesmo que o do outro. Veiga, Coritiba vem de uma vitória e agora pega o Flamengo, um time que está brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho mais de jogo, a importância dessa partida, de fazer o Couto Pereira voltar a ser um fator determinante. O time não perdeu ainda no Couto, no Campeonato Brasileiro, só tem uma derrota nesse ano pro Atlético, mas no Campeonato Brasileiro são muitos empates, perdeu muitos pontos dentro de casa. Como é que você avalia esse jogo dentro do Couto Pereira? Um jogo que não pode perder de jeito nenhum, sequer empatar dessa vez? É um jogo importante, concordo com você. Acho que o jogo de Santa Cruz a gente precisava ganhar para mudar a situação que a gente estava. E esse jogo a gente tem que continuar vencendo para manter o que a gente construiu contra Santa Cruz. Não vai ser fácil, mas eu acho que se a gente se dedicar durante a semana e concentrar, a gente vai continuar com essa campanha no Couto Pereira, que é não perder, e de preferência ganhar o jogo, né? Porque isso daí, eu acho que a gente estava na zona de rebaixamento e com uma vitória a gente já foi, acho que, para 14º. Então, acho que com essa vitória contra o Flamengo vai cada vez mais dando um descanso para a gente e até mesmo a torcida vai ficando do nosso lado, né? Essa pressão que costuma ter quando a gente está no rebaixamento vai melhorando e a torcida vai começar a apoiar mais e, enfim. Qual que foi o balanço dessa primeira coletiva aí? Que nota você daria para essa primeira coletiva tua aqui? Rapaz, eu fico nervoso no começo, mas depois eu consigo controlar e vou me soltando. Eu acho que 7 tá bom, né?